Normal que fica bravo? Isso nunca foi uma pergunta. Ceuta e Melilla. Quando publiquei que Ceuta e Melilla nunca pertenceram ao Marrocos, ou seja, são anteriores até mesmo à criação do Estado-nação do Marrocos, muita gente me dizia, me perdoe, vou reformular isso. Eu disse que qualquer marroquino vivendo na Espanha que tenha pretensões nacionalistas do Marrocos sobre território espanhol deveria ser expulso imediatamente. Não podemos nos dar ao luxo de ter uma quinta coluna. Portanto, não deveríamos permitir que pessoas que apoiam um país com o qual temos tensões geopolíticas vivam aqui em caso de conflito. Isso é obviamente lógico. Nem Ceuta, nem Melilla, nem o Rif, nem toda a região norte. Isso não foi Marrocos. Isso não foi Ceuta, Melilla, Alhucemas, nem toda a região. Isso é o Rif. Os rifenhos rejeitam fazer parte do Marrocos. A maioria dos rifenhos não quer pertencer ao Marrocos, e a maioria dos rifenhos não manifesta esse desejo publicamente por causa da repressão a qual podem ser submetidos pelo regime alauíta. Já houve muitos rifenhos que lideraram movimentos ativistas e foram presos. Pelo simples fato de dizer que aquilo não é Marrocos e que aquilo é o RIF, eles decidem se aquilo é Marrocos ou RIF, e se estão mais próximos da Espanha ou de Marrocos. Isso pertence a eles. Há rifenhos exilados na Argélia porque não podem estar em território marroquino, há rifenhos exilados na Espanha porque não podem ir ao território marroquino, pois são perseguidos e presos. No melhor dos casos, e se você já for uma pessoa de grande notoriedade no movimento, acabam te acusando de um crime que você não cometeu. Assim como ocorreu com vários jornalistas contrários ao regime alauíta, acusados de crimes como abuso sexual e roubo apenas para serem presos. Então nem Ceuta, Melilla ou qualquer lugar ao redor delas. marroquino. Que Melilla é mais antiga que Navarra. Você vai me dizer agora mesmo que aquilo era Marrocos? Aquilo nunca foi Marrocos. Marrocos nem existia ali. É isso que eu quero falar aqui. Essas pretensões sobre esses territórios existem, não são invenção nem boatos da extrema-direita. É mais uma das ferramentas de taticismo híbrido e de ameaça híbrida detonada pelo Marrocos ao semear isso entre sua população. Todas essas ideias e delírios inexistentes, desde os centros educacionais até as redes sociais, recrutando ativistas-chave que vão dizendo que aquilo é uma ocupação espanhola e que precisa ser recuperado. Mas é isso que você fala para jovens de 20 anos que não conhecem a história do seu país. Porque, insisto, Marrocos não é nada. Se você tira o RF e se tira o Saara, não é nada. Mas, claro, para adolescentes. Você coloca na cabeça deles todos esses sonhos, todo esse expansionismo. E eles acreditam porque é muito bonito, porque te mostram assim. Mas mostram que o grande Marrocos começa no Planalto e termina na Mauritânia. Vendem isso assim para você, claro. Existem mapas disso, existem mapas. Mapas indicam início no Planalto Espanhol. Existem mapas desde a Andaluzia até a Mauritânia. O grande Marrocos sonhado, isso é um sonho expansionista. E esse sonho agrada a certos jovens lá. Na verdade, toda vez que faço uma crítica ao Marrocos, ou a defesa de Ceuta e Melilla, a defesa das Canárias, a defesa do Saara, meus posts ficam cheios de contas fantasmas marroquinas, dizendo que eles vão recuperar aquilo. Que as Canárias pertencem a eles, que Ceuta pertence a eles, que Melilla pertence a eles, que Al-Andalus pertence a eles, que tudo pertence a eles. Aconteceu algo parecido, que tudo pertence a eles. Que tudo pertence a eles, enfim, tudo. Ou seja, é um sonho expansionista muito bem enraizado entre a população marroquina. Quando há problemas no Marrocos, quando há desestabilização social, isso cai como uma luva. Para acalmar essa ansiedade, essas revoltas sociais, ei, concentrem-se no nosso projeto expansionista. Não ataquem o regime que ajudará vocês a construir o grande Marrocos. E, em resumo, essa é a ideia que colocam na cabeça de todos. De todos esses jovens, e Marrocos é um país de grande expansão demográfica. E se você vai fazendo essa prática, essa lobotomização, essa lobotomia com todos esses jovens,
Aí, de forma constante, você vai ter um exército de garotos que acreditam que o Grande Marrocos é um território maior do que o europeu. Mas então, a pergunta que eu vou te fazer aqui é: até que ponto é culpa nossa esse delírio expansionista por parte do Estado marroquino? Cara, é culpa nossa. É porque permitimos que continuem fazendo declarações públicas nessa direção. Mas não só de pessoas do Marrocos, mas também de antigos ex-dirigentes socialistas que colocam isso na mesa para você. Ex-dirigentes como Bono e Zapatero realizam congressos nas Canárias ou outros locais estratégicos e afirmam que é tudo igual. É preciso pensar nessa ideia de que em Ceuta e Melilla tem que haver um processo de descolonização, mais ou menos isso foi colocado na mesa por ex-dirigentes socialistas. Procurem nas hemerotecas que encontrarão lá. E depois temos o ministro das Relações Exteriores como Álvares, que disse repetidamente que a melhor solução para a questão do Saara é a solução apresentada pelo reino de Mohammed VI. E que a solução seja anexar ao Marrocos. No fim das contas, essa é a solução. Essa é a solução, Marrocos. Ele pode te pintar de forma mais bonita, mais feia, com mais desenhos, com menos desenhos. Mas a solução é essa, porque se a solução fosse outra, se a solução fosse parecida com a que está prevista em tratados internacionais, Marrocos sairia dos territórios ocupados para buscar uma solução, mas continua ocupando territórios. E se você levantar uma bandeira do Saara em qualquer lugar onde eles tenham grande presença? Cuidado, hein? Cuidado, porque o mínimo que pode acontecer é você ser detido e preso. Isso é o mínimo que pode acontecer. Mesmo sem testemunhas, ainda podem atirar em você só por carregar a bandeira do país onde está. E você? Que solução você vê para tudo isso? Rubem, que solução você vê para tudo isso? Cara, eu? A solução que eu vejo é que haja um governo decente, que atue diplomaticamente de outra forma, que rompa relações com um país extorsionador como o Marrocos. Que se propõe a abrir, né? Reabrir, não é? Recuperar as ótimas relações que tivemos no passado com a Argélia. E que comece a trabalhar por uma solução no nível da imigração e por uma solução no nível geopolítico. Porque a Argélia, se não me falha a memória, tem sete fronteiras comuns com a África, é que o território da Argélia precisa ser visto. Você não faz ideia do nível de imigração que passa pelo território argelino, do que chega aqui à Espanha vindo da Argélia, Bom, desce pra cima, viu? É o que recebemos de tudo o que circula. Só o 10 passa pela Argélia. E eles não estão pedindo nada para fazer isso que fazem. É um país que sabe que a imigração e o trânsito ilegal de pessoas não trazem benefícios. Mudança nem em matéria de segurança, nem em matéria de criminalidade, nem em nenhum tipo. E 90 onde passa? Rubem, não. Não é que o 90 não consegue alcançar o norte da Argélia. Vale e desce de novo, porque a Argélia controla a imigração ilegal. Então, minha dúvida. Do que chega à Espanha, só 10% é da Argélia, certo? Na Argélia, apenas 10% escapa. 90% não consegue, é o que estou dizendo. Os 90% são controlados pela Argélia, sem exigir nada em troca. Então, você tem aí um país que está fazendo as coisas certas há muitos anos. Marrocos? O que Marrocos fará? Ele os usa para nos pressionar. E já com tudo isso do caso gordo e tudo mais, também vimos mensagens onde um superior da Polícia Nacional reconhece que Marrocos tentou sufocar as Ilhas Canárias. Mas Marrocos... E as está sufocando, não tentou. Conseguiu. Bem, e sufocou Ceuta e sufocou Melilla. Toda vez que quis pressionar diferentes territórios espanhóis com pessoas, fez isso completamente. Costa Caetitanas em 2018. O que acontece é que temos muito pouca memória, analisamos muito pouco o problema. As pessoas que participam de debates televisivos não têm a menor ideia. Digo isso claramente, exceto por alguns que sugeriram tratar o problema com bom senso. Samuel Vázquez, Carlos Paz e agora Roberto Vaquero estão fazendo isso. Tem muita gente dizendo, olha, isso não se trata de cuspir. Não vamos analisar as causas, vamos analisar tudo o que está acontecendo e vamos colocar a verdade em cima da mesa.
Sem rodeios, mas tanto sem rodeios quanto sem invenções. Não, que são desnecessárias ou certas, tá? Estratégias políticas que também não nos fazem nenhum favor. Se você quer não só conscientizar a população, mas também enfrentar um problema dessas características, você tem que enfrentá-lo com bom senso, com conhecimento, desde a raiz dos problemas. E assumindo uma realidade, E em definitivo, assumindo, né? Uma realidade e não se enganando. É que eu para as pessoas.